Você é uma pessoa sarcástica? É aquele tipo de pessoa que numa interação difícil, discussão ou uma discordância, acaba ficando mais na defensiva, ficando mais hostil, mais sarcástico. Então, se você quer saber e aprender algumas habilidades aí para contornar, para tentar manejar esse tipo de comportamento e modificar essa postura, vem comigo que esse vídeo é para você. Bom, pessoal, recentemente eu fiz um post lá no Instagram falando um pouquinho sobre como ser uma pessoa mais validante. Depois desse post, eu abri uma caixinha pra gente interagir e algumas pessoas falaram que a parte mais difícil de ter uma postura validante para elas é controlar o sarcasmo, um tom de voz julgador, que fica ali alfinetando e etc. Então, eu prometi que eu faria um conteúdo falando um pouquinho sobre algumas maneiras, algumas habilidades que a gente pode usar para tentar contornar esse tipo de comportamento, né? Modificar a nossa postura. A primeira delas, gente, é a aceitação radical, né? Aceitar a realidade. Muitas vezes, o que torna esses momentos, essas interações, essas discordâncias, discussões ainda mais difíceis é que a gente não consegue aceitar o fato de que nós estamos numa interação difícil, de que nós estamos numa conversa delicada ou numa situação que vai exigir da gente ali um certo nível de desconforto para passar por ela. Alguns pensamentos típicos que refletem a nossa não aceitação da realidade são pensamentos como: por que isso está acontecendo? Por que essa pessoa está agindo assim comigo? Eu não suporto isso não deveria ser assim, essa situação não deveria estar acontecendo. São alguns pensamentos que demonstram a nossa não aceitação da realidade daquele momento. Ao invés disso, a gente pode adotar um padrão de pensamento que é: bom, eu não gosto dessa situação, ela não é agradável para mim, mas eis o que aconteceu, né? Foi assim que as coisas se deram, foi assim que as coisas aconteceram e agora estamos numa interação difícil aqui. Essa é a realidade que eu tenho no momento. Não aceitar essa realidade, não aceitar a situação como ela está agora, não faz com que ela deixe de existir na minha vida. Pelo contrário, só torna ela ainda mais aversiva para mim. Qual que é o grande problema aqui, gente, na aceitação radical desse tipo de situação? É que a gente tem a sensação de que se a gente praticar a aceitação naquele contexto, a gente vai estar menosprezando a seriedade da questão, a seriedade daquilo que está sendo desagradável para a gente, que a gente vai estar aprovando de alguma forma os fatos ou o comportamento do outro. A aceitação não é contrária à mudança. Primeiro a gente aceita que a gente está numa interação difícil, para a partir daí sim, então, a gente conseguir promover as mudanças que forem possíveis e necessárias para o momento. Segunda coisa muito importante é estar disposto. A gente precisa estar com uma postura de prontidão para entrar e participar ativamente, plenamente daquela situação e para resolver aquele problema. Então, estar disposto é a gente sair daquela postura de se recusar a tolerar o momento, sair daquela postura do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e é o que eu quero agora, nesse exato momento, que rege todos os meus comportamentos nessa situação. Quando a gente insiste em estar o tempo todo no controle, a gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer ceder a nada, de me recusar a fazer as mudanças necessárias e úteis para aquele momento, ou então a gente desiste da interação, a gente desiste de querer encontrar uma solução, né? E larga aquilo para lá. Isso não é estar disposto. A gente precisa concentrar a nossa atenção em fazer aquilo que funciona para o momento. Muitas vezes a gente sabe, até sabe, o que precisa ser feito, mas não estamos dispostos a abrir mão da nossa autoridade, da nossa altivez, para efetivamente solucionar o problema e resolver aquela questão. Muitas vezes a gente sabe, mas não está disposto. Terceira coisa que eu acho muito importante, gente, tem uma frase que a gente usa na DBT que é:
deixe a sua atitude na porta. Tem uma frase do William Shakespeare que eu acho sensacional, que diz que é mais fácil a gente obter aquilo que a gente deseja com um sorriso do que a ponta de uma espada. Esse deixe a sua atitude na porta é um pouco isso. É a gente entender que, essa hostilidade toda, esse sarcasmo, essa postura dominante, talvez não me ajude a atingir os meus objetivos aqui nessa interação. Então, imagine que a sua atitude ficou da porta para fora. Ela não entrou com você nessa interação. A gente precisa saber ser diplomático nas nossas relações se a gente realmente quiser atingir alguns objetivos que na hostilidade, a ponta da espada, a gente não vai conseguir atingir jamais em algumas situações. A quarta coisa é modificar a nossa postura corporal. Uma das formas da gente praticar essa aceitação da realidade é modificando o nosso corpo, a nossa postura corporal, as nossas expressões faciais em algumas interações. Então a gente precisa lembrar que a nossa postura, as nossas expressões faciais, a forma como o nosso corpo está naquela situação também diz muito, né? Também transmite uma mensagem, por mais que às vezes essa mensagem não esteja sendo dita em palavras. Então, quando a gente está muito irritado, quando a gente está com raiva, quando a gente está numa interação difícil, a nossa tendência é a gente se fechar, né? Como se a gente estivesse num casulinho, se protegendo, né? Desses ataques que a gente está esperando. A gente tende a ficar com os músculos mais tensos, né? Às vezes a mão chega a ficar fechada, como se a gente tivesse pronto para socar alguma coisa. A nossa expressão facial fica aquela expressão brava, aquela expressão intimidadora. Então, existem aí algumas técnicas, né, algumas habilidades que a gente usa para tentar modificar essa comunicação corporal. Então, se eu estou sentada, eu posso sentar numa postura ereta, com o peito aberto, olhando nos olhos da pessoa. As minhas mãos podem estar abertas, né, em postura de mãos dispostas, apoiadas em cima das minhas coxas, né? Claro que não precisa ser algo tão rígido, mas transmite para a gente mesmo, para o nosso próprio cérebro, para o nosso próprio corpo, essa mensagem de receptividade. A gente também pode praticar um meio sorriso. O meio sorriso não é um sorriso amarelo, não é um sorriso forçado, não é um sorriso sarcástico, não é ironia. O meio sorriso, a gente diz assim, que é como se tu se imaginasse sorrindo para dentro, sorrindo internamente. Então, de modo suficiente que você consiga sentir os seus lábios levemente levantados, mas que a outra pessoa que está diante de você, às vezes, não vai nem notar que você está sorrindo, mas sim com uma postura, uma expressão facial mais receptiva. É só realmente estar com os músculos da face relaxados, receptivos, de modo que eu esteja sorrindo para dentro, né? Às vezes a outra pessoa não precisa nem notar. Então, essas são algumas técnicas que ajudam a gente a modificar a nossa postura e controlar esse perfil hostil, esse perfil, né, mais dominante ali, intimidador na interação. E por último, mas não menos importante, praticar ação oposta. Se pergunte, se eu já tivesse aceitado essa realidade, se eu já tivesse aceitado essa interação, como ela é nesse momento, por mais que eu não goste, por mais que eu queira que ela mude, como é que eu agiria se eu tivesse realmente aceitado que essa é a situação no momento? Como que eu agiria se eu fosse essa pessoa gentil, diplomática, política, habilidosa socialmente para lidar com conflitos? Como que eu agiria? Às vezes eu brinco com os meus pacientes, eu digo assim, quem é a pessoa mais elegante que você conhece? Pense essa pessoa mais elegante, mais diplomática, polida que você conhece. Como é que ela agiria nessa situação? Como é que ela agiria se ela estivesse no seu lugar? Imagine. Às vezes isso ajuda a gente a ter um referencial. Eu imaginar como seria a minha postura ideal
nessa interação que tá difícil, simular realmente aquela postura é uma forma de praticar a ação oposta. Então, às vezes, até quando eu já sei, assim, eu já tô me preparando previamente, eu penso assim, eu sei que toda vez que eu converso sobre isso com essa pessoa, sempre é difícil, a gente sempre acaba brigando, a gente sempre acaba discutindo. Então, eu posso fazer previamente um ensaio encoberto na minha mente. Eu posso realmente me programar. Por exemplo, eu tô num processo de separação, e aí todas as vezes que o meu ex-marido, a minha ex-mulher, vem buscar meu filho, a gente se agride, a gente discute, a gente acaba sempre saindo alguma farpa, fazendo um ensaio encoberto de como que eu posso agir nessa situação da próxima vez. Então, assim, então antes dessa pessoa chegar, eu já vou começar a praticar uma respiração compassada, vou começar a adotar uma postura disposta, uma postura de receptividade, de mãos dispostas, um meio sorriso. Vou receber essa pessoa com essa postura, vou ignorar ataques para que a situação não escalone a um nível desconfortável de uma discussão. Depois que essa pessoa sair, eu posso fazer um relaxamento muscular para eu me acalmar novamente, porque essa interação é difícil para mim. Realmente fazendo um ensaio encoberto, né? Então, assim, imagina, se eu fosse a pessoa, a ex-esposa ou o ex-marido, né, que já superou essa separação, que tá bem, que tá plena, que tá feliz, que já deixou as mágoas de lado, como é que eu agiria com essa pessoa? Eu sei que para algumas pessoas, eu já até ouvi isso de alguns pacientes às vezes, dizendo assim, esse negócio de ação oposta eu tenho feito, mas eu fico assim, tipo, eu não tô sendo eu, né? Eu tô sendo falso, eu não tô sendo verdadeiro, porque a minha vontade era dar um soco na cara dessa pessoa, era gritar com ela, era xingar. Algumas coisas a gente já tá tão acostumado, são conceitos que já estão tão bem arraigados na nossa vida, que agir diferente, por vezes, vai realmente gerar um certo estranhamento. Isso não é falsidade, isso não é não ser você mesmo, isso não é não ser genuíno. Tu tá sendo saudável. Tu tá sendo funcional, tu tá sendo uma pessoa que tem controle de ti mesmo, né? Se a gente não tem controle da gente mesmo, o que mais que a gente vai controlar na nossa vida? Mas às vezes alguns padrões estão tão consolidados pra gente que a gente cai naquela máxima assim de esse sou eu, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou muito afrontoso, eu sou muito sarcástico. A gente não pode justificar as nossas atitudes disfuncionais, os nossos comportamentos inadequados nessa de que simplesmente, eu sou assim mesmo e as pessoas que lidem com isso e as pessoas que me suportem, né? Bom, você quer que as pessoas te suportem apenas ou você quer que as pessoas realmente se sintam confortáveis em estar com você, sintam prazer na interação contigo? Às vezes chegam alguns momentos na nossa vida em que a gente precisa reconhecer que, esse meu jeito de ser eu mesmo às vezes não é saudável. Então, eu vou buscar daqui por diante uma versão mais saudável de mim mesmo, né? Então, essa é uma escolha muito íntima, muito pessoal, mas que particularmente acredito que funciona e que é muito gratificante na nossa vida. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que daqui para frente tu consiga se lembrar dessas habilidades nas suas interações. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.